Olá, experts! Eu não estava esperando uma semana com tanta movimentação e novidade como ocorreu nesta semana. Quarta-feira fomos surpreendidos com a novidade de uma nova cédula no valor de R$200. Então, é sobre isso que eu vou falar agora. Eu postei no Instagram, logo que anunciaram a cédula, eu coloquei no Instagram, mas eu só coloquei essa informação e não falei a minha opinião sobre. Então, algumas pessoas me questionaram no privado: o que você acha disso, Jaqueline? E eu vou falar a minha persuasão. Já aproveita, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e acompanha até o final, que eu vou falar algumas curiosidades da cédula de real que eu aposto que você não sabe. Então vamos lá! Fomos surpreendidos nesta quarta-feira com a nova cédula de R$200. O que aconteceu foi surpreendente porque não havia nenhuma especulação. Então não se especulava, não se falava sobre haver uma nova cédula e nem mesmo o valor. E de uma hora para outra já fomos surpreendidos com essa novidade, já para estrear agora em agosto, final de agosto, uma nova cédula, a qual não temos a imagem, ainda nem os elementos de segurança, mas a imagem que vai constar é do lobo-guará. Isso é que se sabe da nova cédula. E aí alguns questionamentos foram feitos. Por que uma nova cédula? E o Banco Central fundamentou com algumas alegações. A alegação 1. Diante da pandemia, houve um entesouramento. O que é um entesouramento? Você já imagina uma tesoura, né? Mas não é. Tesouro é guardar esse tesouro dentro de casa. Então, nada mais é um entesouramento que guardar o dinheirinho em casa, no colchão. Então, o entesouramento foi isso. E diante da pandemia, o Banco Central alegou que muitas pessoas estavam guardando dinheiro em casa. O que acontece? Algumas pessoas, principalmente pessoas que já têm dívidas, pessoas que não querem correr risco, acaba que essas pessoas acabam guardando dinheiro em casa mesmo. Porque quando você tem um dinheiro no banco, esse dinheiro é passível de uma penhora. Então pode acontecer em pessoas que têm algumas dívidas, essa pessoa achar que é mais garantido guardar esse dinheiro debaixo do colchão, literalmente, né? Do que deixar num banco, porque o banco pode penhorar de acordo com as dívidas, então pode acontecer isso. E diante da pandemia, o Banco Central alegou esse entesouramento de grandes valores guardados nas casas das pessoas. Quanto ao impacto na base monetária, o Banco Central diz que não vai aumentar o dinheiro em circulação, ou seja, ele já ia expedir R$200 de qualquer forma, mas ele ia expedir em duas notas de 100. Então agora ele vai expedir em uma nota de 200. Então o Banco Central ele não vai aumentar o dinheiro na praça, e sim ele vai emitir novas cédulas, mas de acordo com a necessidade. É isso que alegou o Banco Central. Aí questiona-se: e o movimento mundial de incentivo às transações por meio digitais? Porque a maioria das transações hoje em dia, bancos digitais, cartão de crédito, então questiona-se por que a gente está emitindo mais moedas, sendo que mundialmente a gente está vendo um movimento que é mais digital, é mais o dinheiro digital, as criptomoedas, os cartões de crédito. Então, assim, a gente está indo contra esse movimento. Um exemplo desse movimento foi a União Europeia, que o Banco Central Europeu parou de produzir as cédulas de 500 euros. Desde 2019, eles pararam de produzir essa moeda. Essa medida visou evitar, porque 500 euros é muito dinheiro para qualquer um do mundo, porque o euro ele é um dinheiro muito valioso. Então, essa medida visou evitar que se fizesse essas negociações, corrupção, tudo isso, que lavagem de dinheiro, porque essas cédulas poderiam facilitar o transporte, evasão de divisas. Então tudo isso seria facilitado porque uma cédula de 500 euros guarda muito valor. Só que no Brasil, o que acontece? A gente tem um país muito desigual. Então algumas pessoas têm recursos e abusam das ferramentas. Então tem
muitas pessoas, classe média alta, principalmente, têm contas em bancos digitais, tem bitcoins, tem tudo que você pensa de dinheiro virtual. Só que algumas outras pessoas, que é a maioria do povo brasileiro, não tem. Por exemplo, a minha diarista eu pago em dinheiro, porque ela prefere receber em dinheiro, ela se sente mais segura. Então as pessoas mais simples, elas realmente guardam dinheiro. Pessoas mais idosas, elas guardam dinheiro porque elas não veem tanta confiança no banco, talvez por toda a nossa história, tudo que a gente passou durante a nossa história no Brasil. Então algumas pessoas não se sentem confiantes no dinheiro digital, e sim no dinheiro em papel. Inclusive, em uma pesquisa feita em 2018, 60% dos entrevistados alegaram que preferem fazer pagamentos em espécie, então utilizando mais dessa ferramenta. Algumas pessoas questionaram, e a alta da inflação? Algumas pessoas questionaram, e a alta da inflação? Porque dinheiro sendo emitido em maior valor, quer dizer que o nosso dinheiro está valendo menos. Mas realmente, por exemplo, no caso, eu acho que não deveria nem ser uma cédula de R$200, porque se você for fazer a correção de R$100 em 94, esses mesmos R$100 estão valendo mais de R$500 hoje. Então, na verdade, a nossa correção não deveria ser uma cédula de R$200, e sim de 500, porque uma cédula de R$500 valeria até menos do que uma cédula de $100. Então, se você for olhar sob esse ponto de vista, o nosso dinheiro está muito desvalorizado. A gente não consegue ter poder de compra diante do dólar, diante do euro. Então, realmente, R$200 veio também para acompanhar essa correção. Quanto à lavagem de dinheiro, alguns ironizaram falando que seriam menos malas para os corruptos levarem suas propinas. Mas, sinceramente, o que eu acho é que o corrupto, ele pode até escolher a moeda que ele quer. Então pode ser dólar, pode ser euro. Eu acho que até o corrupto facilita, né? Ser dólar e euro ao invés de real. Então não acho essa uma alegação tão valiosa. Apesar de que pode ajudar mesmo, porque tem muitos que recebem em real. Bom, vamos à curiosidade sobre o real. Vocês já se perguntaram por que as cédulas de real têm animais ao invés de personalidades históricas? Você já se questionou por quê? Por que tem beija-flor? Por que tem garça, onça? Por quê? Por que não é Pedro Álvares Cabral? Aliás, já foi, né? Na cédula de R$10. Mas enfim, por que não são personalidades históricas? Vou contar o segredinho para vocês. Diferentemente das cédulas anteriores, que tinham personalidades históricas, a do real não tem, porque ela precisou ser cunhada muito rápido. E nessa cunhagem rápida, o que aconteceria? Não havia tempo hábil para consultar essas famílias dessas personalidades. Então, sem essa negociação, sem conversar com as famílias, não poderia se utilizar a imagem dessas personalidades. Então, por isso, para ser mais rápido, já que não iam ter que consultar os bichinhos, foram cunhados as moedas, assim foram escolhidos os animais. Então, o beija-flor na cédula de R$1, a garça na cédula de R$5, a arara na cédula de R$10, a onça pintada, quem não gosta de uma oncinha, né? R$50, e a garopa na cédula de R$100. Tá, e agora o novo bichinho que vai figurar nesse rol é o lobo-guará. Em 2001, houve uma pesquisa e o lobo-guará veio como preferência para estampar as cédulas, logo depois da tartaruga marinha e do mico-leão dourado. Tartaruga marinha na cédula de R$2 e mico-leão dourado na cédula de R$20. Gente, home office é isso, ó. O bebê fica querendo dormir aqui enquanto eu faço o vídeo. E como é que será essa nova cédula? Tô curiosíssima. Eu sei que vai ser com o lobo-guará, né? Infelizmente não vai ser o doguinho caramelo. Eu tava torcendo pra ele, gente. Quanto à nova cédula, eu não tenho a imagem da nova cédula, nem o Banco Central divulgou. Por medida de segurança, óbvio, né? Imagina vazar a nova cédula e outras pessoas reproduzirem. Então ainda não temos a nova cédula, os elementos de segurança. Mas não vai ser nem o avestruz, nem anyway. Então, vamos aguardar aí
quando eu tiver, eu vou trazer aqui pro canal. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e se você gostou do vídeo, se você tem algum comentário para acrescentar, comenta aqui, me conta o que você achou e se você tem algum comentário, pode fazer.